Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar nos escutando, mas eu tô muito, muito feliz e quero agradecer a todos vocês que estão nos escutando, compartilhando e que pediram tanto pra gente voltar. Vocês não fazem ideia como isso é gratificante. Um projeto que esse mês faz 1 ano que a gente começou e teve uma repercussão que a gente não imaginava. Estamos na casa nova, a gente está num estúdio novo, então vocês vão ver que algumas coisas estão bem diferentes e melhoraram muito para melhorar essa qualidade para vocês. Não reparem a bagunça da mesa, porque a gente já tá se sentindo em casa, né, mãe? Isso. Então, não reparem a nossa bagunça, mas eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que nos acompanha, dizer que eu estou imensamente feliz com toda a retrospectiva do nosso ano passado. Nós conseguimos alcançar mais de 30 países. Nós ficamos entre o top 1 de mais de 300 pessoas pelo Spotify e no top 10 de quase 1.000 pessoas. E isso é muito gratificante para um projeto que começou de forma bem informativa, de forma local e que nem imaginava tomar essa proporção. Então, muito obrigado. Antes de apresentar a minha convidada, que no caso foi vocês que me pediram, né? Eu mexi com ela. O programa é meu e quem mais pedem para aparecer é ela, né? Mas tudo bem. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse projeto acontecer. Então, muito obrigado à psicóloga Cristiane, né, que é uma das pessoas que mais acredita nesse projeto e patrocina todos os nossos programas. A boutique de porcelanato Rafinato, que envia porcelanato para todos os lugares do nosso Brasil. Inclusive, agora que eu estou de mudança, eu já bati lá, né? Já fiz as minhas compras no meu pai, que lute para me dar os descontos que eu preciso, né? A loja de produtos natural, Quintal Mercado Saudável, que entra esse ano com a gente como uma grande parceira. Inclusive, já vou te dar a lembrança, né? Que eles mandaram pra ti como convidada, mas só abre depois, senão vai dar vontade de comer agora e não vai dar certo. Que lindo! Ai, coisa boa! Quero agradecer a Ótica Cristal, que também é nossa parceira desde o ano passado, e todos os óculos que eu uso aqui e também no meu Instagram são da Ótica Cristal, e eu sei que vocês sempre perguntam de onde é, qual é o modelo, então vocês encontram tudo por lá. E a Dose Exata, que é a farmácia de manipulação, que é a minha parceirona há mais de 7 anos e também sempre acreditou nos nossos projetos e entra como patrocinadora desde o ano passado. Então, sem palavras, assim, sem vocês, sem essas empresas, né, sem essas pessoas, esse projeto não estaria acontecendo. E agora, eu quero que tu te apresente de novo, porque tem muita gente nova aqui, muita gente nova nos escutando. Estamos, inclusive, no meio de um desafio, né, galera? Depois que a gente sair daqui, a gente já vai começar a passar as informações para vocês, o nosso desafio de 21 dias. E eu quero que tu te apresente hoje como psicóloga. Ela é minha mãe, para quem não sabe. Além disso, não vou puxar para o meu lado, mas já puxando, né? Uma das melhores psicólogas que eu conheço, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar em conjunto, né? De compartilhar. Imagina. E o primeiro programa do ano não podia ser com outra pessoa, né? Pelo meu coração e pelo pedido de vocês. Então, Cris, se apresente. Então, muito obrigada pelo convite de novo. Adoro estar aqui contigo, né? Tu sabe. Gostei muito do tema, embora o nosso tema hoje seja muito abrangente, até difícil, eu diria, da gente singularizar numa conversa, mas vamos tentar. Né? Eu acho que é sempre muito rico estar aqui contigo, aprendendo, se é possível dizer, ensinando um pouquinho. Eu mais aprendo com certeza do que ensino. E estou aqui ansiosa para começar esse ano com tantas novidades que tu traz, né? E ainda vai trazer para todos nós. Bom, esse vai ser um ano bem movimentado por aqui. E também, para quem me acompanha nas redes sociais, eu moro hoje atualmente no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, mas estou indo de mudança para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde eu ainda vou fazer essa ponte para conseguir atender os meus pacientes presencialmente uma vez por mês aqui para o Sul. Mas essa mudança, né, tá chegando, daqui a 20 dias eu tô indo. Olha a mãe, olha a mãe respirando. Olha o coração de mãe. Daqui a 20... Ela tá com mais saudade da Izzy do que de mim, né? Vamos combinar, mas tudo bem. Tá. Então, daqui a 20 dias eu tô indo e
pra mim tá sendo bem maluco, assim, pensar em toda a logística, tá? De atendimento, de gravação, de tudo. Mas eu amo muito o que eu faço e tenho certeza que vai dar tudo certo. Ainda mais com todo o carinho e todo o retorno de vocês, que com certeza é a minha maior motivação. Mas, vamos lá, o assunto de hoje. Eu quis começar o primeiro programa do ano, até para que a gente possa, sempre que surgir aquela pontinha, aquela dúvida do será que eu sou capaz? Será que eu consigo? A gente volte para este primeiro programa e faça uma reflexão sobre quem a gente é, sobre o que a gente já conquistou, sobre a nossa essência. Porque eu acho que muitas vezes a gente esquece de onde a gente veio, as conquistas que a gente já teve, e a gente foca só naquilo que a gente não conseguiu, naquilo que a gente gostaria, mas ainda não deu certo, ou muitas vezes está dando errado, e tudo vai depender da perspectiva e do ponto de vista, né, que a gente enxerga, porque muitas vezes o dar errado pode ser o dar errado hoje, mas logo ali na frente a gente entende por que não foi como a gente gostaria. E o retorno da vida, o retorno dessas experiências pode ser muito, mas muito maior. Então, o título do nosso programa é O que determina as nossas escolhas e frustrações. Ele é um programa muito mais voltado para argumentações da psicologia do que da nutrição, mas eu quis trazer esse tema pra gente discutir porque eu lido muito com escolhas erradas ao longo da vida, escolhas alimentares erradas e consequentes frustrações diariamente dos meus pacientes. Então, acho que é muito importante a gente entender por que a gente é do jeito que a gente é, o que direciona as nossas escolhas, o que determina os nossos padrões. E quando a gente começa a compreender melhor sobre essas questões, fica muito mais fácil da gente conseguir conscientizar e fazer as coisas diferentes, né? Ótimo. Então, vamos começar explicando para o pessoal, e eu vou aprender junto com vocês, porque isso que ela vai trazer, esse ponto de vista bem voltado para psicologia, não é algo que eu estudo profundamente, muito menos que eu aplico, então vamos aprender juntos, né? Cris, o que determina as nossas escolhas, os nossos padrões de escolhas? Isso começa quando? Quando que começa essa seletividade? Ótimo. Bom, como eu disse, né, tu escolheu um tema bem abrangente, bem complexo, porque não está em nenhum livro, né, de psicologia propriamente dito, assim, ou psiquiatria, escolhas, frustrações, isso está em meio a tudo. Tá? Nós, seres humanos, não nos construímos sem escolhas e, consequentemente, as frustrações fazem parte do nosso processo evolutivo. Então, eu gosto sempre de pensar na base, vamos pensar num bebê, que ele esteja aqui na mesa agora e a gente apresente para este bebê, que eu digo aí de 0 a 3 anos, eu vou oferecer 2 brinquedos e digo para ele que escolha. Na verdade, este bebê, que já é inteligente, né, dentro da natureza dele, ele vai fazer uma escolha, mas não uma escolha consciente, como eu e tu fazemos, por exemplo, agora se eu quero café ou água. Eu tenho a escolha de colocar café na minha xícara ou água e essa escolha vai ser determinada por alguns conceitos que eu já tenho sobre horário, sobre a própria bebida, enfim, babá. O bebê vai escolher por um impulso. Esse impulso, ele é por cor, ele é por som, né, por luz, eu não sei qual vai ser o estímulo. Espessura, muitas vezes. Isso, então vamos começar a pensar que nós, seres humanos, somos, desde que saímos do útero, estimulados. O nosso cérebro, ele é muito primitivo, ele não tem ainda aqui, né, neste nascimento, inscrições, e a gente começa a ser estimulado pelo peito da mãe, né? Quando sai, vai para o peito, às vezes até dentro já da sala de parto, estimulado por um bico, quando a mãe está longe, e estimulado pelo toque de carinho, pelo beijo, né, dos pais, pela emoção. Então, nós somos estimulados e temos o estímulo como primeira escolha, se a gente pode dizer assim. Um parêntese, nós somos estimulados, olha só, pessoal, só pra gente ir criando uma linha de raciocínio também, pra gente ir conseguindo linkar isso com as nossas vivências de dia a dia, né? Nós somos estimulados, então, a padrões de escolha de cor, espessura das coisas, né? Enfim. Som, exatamente. Então, para escolhas de material, e também nós somos estimulados
a emoções, Sim, né? sim. Por que algumas pessoas sentem mais raiva, lidam melhor com ansiedade, né? Então, a gente tem diferentes estímulos desde uma infância. E eu acho que esse ponto é importante a gente bater muito nessa tecla, porque todas as escolhas que a gente tem numa vida adulta, quem a gente é, como a gente lida com tudo, existe, obviamente, um padrão de consciência e a possibilidade de poder mudar isso. Mas isso tudo vem de memórias que eu tive, né? Das vivências que eu tive num padrão familiar, num padrão escolar. Então, acho que é importante a gente mostrar para eles o quanto é importante para quem tem filhos ou para quem não consegue entender certas questões sobre si, né? E buscando e entendendo alguns desses contextos, porque a gente encontra muitas respostas nessa fase, né? De infância, principalmente. Então, vamos seguir o bebê. É bem isso que tu tá colocando. O bebê, ele não tem consciência porque escolheu o brinquedo, mas ele escolheu. Aí nós, que somos adultos, começamos a nos dar conta que o padrão de escolha é o impulso do som, o impulso da cor. E cada bebê vai ter o estímulo e já vai se estimular por alguma coisa que não necessariamente igual ao outro, tá? Então nós temos uma individualidade de escolha, o padrão de busca de algo a partir do estímulo. Isso lá no bebê que não tem total consciência, não tem consciência, na verdade, disso. A partir do momento que eu estou crescendo, que eu entro na primeira, segunda infância, que até nos outros podcasts eu já expliquei um pouquinho mais sobre isso, eu tenho maior consciência, primeiro, de mim mesmo, e, consequentemente, agora escolho por alguns padrões. Estes padrões chegaram a mim como? Aí é pelo que tu está dizendo. Primeiro é um estímulo, e aí o meu impulso de escolher. Depois é um padrão de reconhecimento que vem da família, vem do meio ambiente, que é a escola, né, das minhas relações. Sim, é muito importante, as minhas escolhas estão ligadas aos meus primeiros estímulos e, consequentemente, a padrões que me foram oferecidos. Então, por exemplo, se minha mãe gostava muito, né, de um suco e me oferecia sempre aquele suco, pode ser que, por estímulo dela, eu aprenda que aquele suco ele é bom e eu nem questione, só para eu terminar. Ou aquele suco mais adiante, lá na frente, eu me dei conta que não é o que eu gosto, mas a vida inteira me foi oferecido e agora eu posso escolher outro. E aí vai entrar a consciência do meu poder de escolha. Aí entra o que eu trabalho, que são as memórias afetivas relacionadas ao alimento, por exemplo, né? Ou às situações. Isso. Porque quando eu me encontrava quando criança, isso é um exemplo, tá? Numa situação de vulnerabilidade, de tristeza, de raiva, e os meus pais me acolhiam com comida, com doce ou com coisas desse tipo, eu relaciono esse tipo de sentimento com o conforto do alimento. Exato. Né? Assim como quando eu estava muito alegre, muito feliz, ou eu fazia as minhas tarefas como eu deveria fazer, e os meus pais conseguiam retribuir aquela alegria, né? Aquele afeto com o alimento, eu vou criando essas memórias afetivas. Por isso que às vezes é tão difícil numa vida adulta tu deixar de comer algumas coisas, tu abrir mão de algumas coisas, porque aquilo te traz uma sensação tão maravilhosa, uma lembrança tão boa, que tu quebrar esse padrão é difícil quando não é consciente. Quando é consciente também é difícil, Sim. porque tu precisa mudar os teus ciclos, né, mentais, digamos assim, de escolha. Isso. Não, perfeito. O que tu tá falando é que a partir do momento que eu saio só do estímulo e do impulso, eu passo a ter uma certa consciência e essa consciência vai fazer com que eu faça automaticamente interpretações. Então, nós, seres humanos, diferente dos nossos animais domésticos ou dos selvagens, a gente faz interpretações sobre o que nos é apresentado e sobre aquilo que somos estimulados. E aí vai fazendo caminhos neurais, concretos, no sentido de presença, de funcionalidade, afetivos, tá? De comportamentos. Por isso é tão complexo o que a gente está falando, por isso é tão difícil para algumas pessoas mudar hábitos, atitudes,
padrões, porque está num registro neural, às vezes bem primitivo, logo do nascimento, os primeiros meses, os primeiros 3 anos, na primeira ou segunda infância. Ali, a partir da segunda infância, que eu tenho uma memória mais clara, na grande maioria das vezes. Eu consigo, às vezes, puxar, linkar uma situação minha de compulsão, por exemplo, ou de tristeza com alguma situação, porque na minha infância tal, 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 tal. Quando a gente começa a fazer essa busca, esse rastreio, e vai lá atrás para entender, tentar compreender o porquê que eu estou sofrendo hoje, ou porquê que eu não saio daquele mesmo padrão, ali eu já tenho mais consciência. Naquele momento lá atrás é que eu comecei a ter consciência. E que aí me desperta, às vezes, né, aquela necessidade. E eu entendo melhor o porquê. Mas na grande maioria, eu tenho que fazer uma terapia, usar várias técnicas para conseguir chegar perto disso e às vezes nem chego. Então eu sempre digo assim, ó, eu sou, né, no meu trabalho eu procuro trazer as pessoas sempre para hoje, porque eu posso passar uma vida inteira buscando lá atrás e não chegar a um resultado, a uma resposta, porque é uma rede muito complexa dentro de mim para isso. Mas se eu me preocupar que hoje eu estou tendo consciência de que pelo menos algo está me incomodando, de que pelo menos eu posso fazer uma nova escolha mesmo tendo que começar a aprender, já está ótimo, porque a gente não para de aprender até o último dia da nossa vida. A gente não para de questionar, a gente não pode parar de perguntar. É mais importante, Andressa, a gente fazer perguntas todos os dias desde que acorda ou que deita, do que ter respostas. Qual é a nossa dificuldade? A gente quer respostas, a gente quer algo pronto, a gente quer entender. E às vezes eu não tenho que entender algo, eu tenho que compreender para poder transformar. Uma coisa é o meu ego, é o entendimento egóico. Outra coisa é o meu entendimento emocional. Se eu conseguir equilibrar essas duas coisas, eu faço mudança. Por que eu quis trazer esse tema, principalmente? Porque existem muitas pessoas que se sentem frustradas uma vida inteira pelas escolhas que fizeram, pelos relacionamentos que escolheram, pelo trabalho que escolheram fazer, pela ocupação. E o que tu tá explicando, tá? Que isso, quando não conscientizado, tem uma relação com estímulos, né? Que a gente tem cada um da sua personalidade, né? Enfim. E depois de um bebê, depois que ele nasce, sobre esses estímulos externos, né? De um ambiente familiar, de um ambiente de colégio, de um ambiente de amigos, que são as vivências que a gente vai tendo. E, inclusive, isso vai direcionar o quão frio eu sou para certas coisas, o quão raivoso eu sou para certas coisas, o quão ansioso eu sou em certas situações. São essas vivências que eu tive, a forma como eu fui tratado, eu me senti ao longo desse desenvolvimento. Isso vai causar o quê? A interpretação afetiva. Então, tá ótima a tua interpretação do que eu falei. É bem isso, a partir de estímulos e de impulsos, sem consciência, eu vou criando uma rede neural e a partir do momento que eu começo a ter um pouco mais de consciência, eu dou significado. E tudo que a gente chama de emocional tem um significado para mim. Então eu gosto de dizer assim, ó, a gente não enxerga o mundo igual, embora esteja dentro dele, né? Essa sala, ela é única, ela tem as questões todas dela aqui para nos assistir hoje. Tu chegou aqui, tu teve uma impressão da sala, eu tenho a minha impressão da sala, cada um que chega aqui vai levar a sua impressão do mesmo lugar. Eu vou supervalorizar algumas coisas da sala que tu talvez nem preste atenção. Exatamente. Né? E isso tudo tem a ver com essas relações que a gente está citando. Agora eu quero te fazer um questionamento, tá? Um paciente que tá acima do peso, tá num casamento frustrado, sendo que ele já teve vários padrões de relacionamento de frustração, sente que tá infeliz no seu emprego, não necessariamente essa mesma característica na mesma pessoa, né? Mas tô usando pontos comuns, assim, que acontecem em alguns momentos da nossa vida. E essa pessoa tá com aquela crença de que ela sempre foi assim, de que ela não tem força para mudar, de que ela não é capaz de conseguir um emprego melhor, um relacionamento diferente, de perder peso, de ter mais autocuidado. O que tu diria para essa pessoa, para ela ter força para começar um movimento de mudança? Perfeito, tá. Primeiro,
Para uma pessoa estar nesse estado, ou como às vezes nós mesmos estamos não nos sentindo tão bem, nós nos depreciamos naturalmente por vezes, a gente não acorda todos os dias 100%, não vamos esquecer que somos neuróticos. E isso, de uma certa maneira, é bom, porque mostra que o nosso psiquismo, ele oscila, né? O que causa a patologia é o excesso de oscilação e o extremo. Mas essa pessoa, vamos dizer que ela esteja mais deprimida, por N fatores, perdas, todos nós somos passíveis a passar por isso. Por que que umas levantam mais rápido, outras vão desenvolver uma depressão maior ou um transtorno de ansiedade? Além de questões genéticas, né? Além de uma predisposição, que isso não domina tudo, claro, a pessoa, quando chega assim, a gente tem que buscar ela com ela mesma. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, quem é o teu melhor amigo? Geralmente as pessoas me falam, é minha mãe, é o meu irmão, é meu marido, é minha colega de trabalho. Não, teu melhor amigo primeiro tem que ser tu mesma. O que que tu diria para o teu melhor amigo nessa situação? O que que tu pediria para ele fazer para se ajudar? É a primeira coisa que a gente faz quando vê uma pessoa mal é estimulá-la. Então a gente tem que a primeira coisa aprender a fazer isso com a gente mesmo. E quando eu estou muito depreciada, quando eu estou muito sem energia, eu tenho que buscar força para pedir para alguém fazer isso comigo. Entende? E outra coisa, para ser o seu melhor amigo, tu precisa validar quem tu és. Os teus valores, as tuas qualidades. E como nos ensinam pouco a fazer isso, né? Como é muito raro tu ver uma pessoa com uma autoestima verdadeiramente falando de si e das suas qualidades, porque a gente vê muitas pessoas que parecem ter uma ótima autoestima como muitas vezes um padrão de defesa, né? Isso. Agora eu tô falando intimamente. Uma pessoa que é segura, que corre atrás, que não tá legal, consegue mudar e não se sente frustrada por isso e não tem medo, é muito difícil, porque tu tem que estar sempre validando esses teus pontos positivos que muitas vezes tu não aprendeu ao longo da tua vida. Tá, primeiro que não existe a pessoa sem medo, tá? Nessa onipotência, só também pessoas com alguma patologia, tá? Não é o caso, mas sim. assim, não existe o sem medo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou humana, né? Eu sou feita a partir de estímulos, de instinto, né? Então, eu sou humana, eu sou passível a errar a todo momento, porque eu tenho que aprender sempre. Como é que eu vou aprender se eu não errar em algum momento? Então, eu não preciso. Então, eu acho que é bom o que tu tá falando, porque nós temos o medo e ele é essencial para nos proteger num primeiro aspecto. O problema é quando isso me trava, ou quando eu desisto de mim mesmo, quando eu não me acredito. Aí nós voltamos lá na criança que foi estimulada com alguns padrões. E não vamos esquecer das pessoas resilientes, que tiveram tudo para ser negativa a sua vida futura e elas superaram isso por uma alta capacidade interna. Então, o ser humano ele é muito complexo. A gente é uma rede, né? Uma teia de aranha de coisas que nos formam, nos configuram. Então, essa pessoa, quando a gente vai trabalhar ela, ou conversar com ela, primeiro é ver onde ela começou a se perder. Às vezes ela começou a se perder de si mesma no final da primeira infância. Outra coisa que é muito importante aqui... Peraí. Isso é muito importante. Vamos lá, pessoal. Porque, assim, a gente tá falando vários assuntos que são complexos. Então, pra galera não perder a linha de raciocínio. E vocês que estão assistindo, vocês já viram, né? Que ela fica fazendo assim com a mãozinha pra não falar, né? Então, tá. Eu tô ligada. Eu também não quero perder minha linha de raciocínio. Só pra eu não me esquecer. Aqui a gente tem vegetais desidratados da Quintal, tá? Se tu quiser, eu tô comendo, como vocês podem perceber, quem tá ouvindo pelo Spotify não vai ver, então tô afastando o microfone pra ninguém ouvir. Guris, vocês me alcançam uma kombucha, por favor. Muito obrigada. Vamos lá. Quem muitas vezes tá perdido de si mesmo, isso pode ter começado... Lá na primeira infância, onde eu começo a ter meus primeiros sinais de autoconsciência, ainda primitivos, mas eu me entendo. Me entendo a primeira vez como um eu inseparado dos meus pais ou dos meus cuidadores, na primeira infância. Peraí, é só girar. Só girar mesmo. Não precisa nem cortar essa parte. Como é que acreditam? Quem sabe faz ao vivo, né? Então tá, vamos lá. A gente tá tentando abrir uma kombucha, porque tá começando a bater uma fomezinha, pra não ficar mastigando toda hora. Nada, Dudu? Deu? Foi. Tu gosta, mãe, de kombucha? Claro, eu compro pra mim. Tá. Tomo lá no consultório, lá na clínica. Eu vou botar aqui, tu não pegou uma café, delícia. né? Então tá. Muito obrigada.
Tá, vamos lá, voltar pra linha de raciocínio de novo. Tu consegue buscar ela? É que a gente estava falando de escolha e frustração. Tá. Aí nós já estávamos no momento daquela pessoa que está muito afastada de si mesma, que não acredita em nada, que não consegue evoluir, né, a se alavancar para algum sucesso na sua vida, em alguma área. E aí eu estava te falando que primeiro o padrão de escolha ele é inconsciente, ele é por estímulo, ele é por impulso. Depois ele passa a ter um mínimo de consciência. E aí as relações, as interpretações que eu faço dos meus estímulos em volta é muito importante, né? Fora uma carga genética que eu tenho para me predispor a ser mais otimista ou mais pessimista, é o meio realmente que me configura, de fato. Eu venho com um aparato genético, ontogenético, mas aonde eu estou inserida, o que eu escuto, como eu sou estimulada, e isso eu falo de primeira e segunda infância como a maior importância. A baixa autoestima é desenvolvida a partir da segunda infância, tá? Então a gente tem que entender. Como é difícil viver, né? É que o ser humano é muito complexo. Nós somos o animal mais complexo, tanto é que ninguém conseguiu nos estudar totalmente ainda, né? E a gente passa a fazer interpretações diferentes dos outros animais, como eu falei. E a minha interpretação, a minha interpretação, ela muda tudo, porque às vezes uma coisa que arrasa comigo, que acaba comigo, pra ti é indiferente. O que eu ia falar aquela hora que também tu me botou a mãozinha? E nos dias de hoje tá um pouco mais difícil com a tecnologia, com as redes sociais. Nós não nos construímos enquanto unos, tá? A gente é coletivo, o animal humano é coletivo. Só que tu imagina hoje em dia todo mundo postando a vida maravilhosa, né? Tudo ou é mídia ou é média, e a gente se atrapalha nessa construção, porque eu não tô naquele alcance, eu não tô vivendo aquilo, eu não tô viajando lá, eu não tô com aquele dinheiro, eu não tô com aquele corpo. Então tudo isso que a gente tá falando, que passa por interpretação, é o que tá adoecendo mais e mais as gerações, inclusive, menores. Eu tenho muito medo dessa geração futura, do que vai, quais vão ser as consequências disso tudo, né? Porque é uma geração que muitas vezes não consegue entender os seus valores, né? Porque já começa a se comparar sempre desde muito cedo com outras pessoas e tem um nível, um padrão muito alto de comparação, de percepção, porque se compara muitas vezes com o que não é real. E aí acaba escolhendo... Que é a internet. E acaba escolhendo coisas por um padrão que é de outros, ou que é vendido, né? Que não é bom para si. Aí entra as frustrações. E nem sabe se realmente é o que quer, né? Eu sempre digo isso lá no Insta. Que a gente tende a ter um comportamento de manada, né? Como os animais mesmo. É muito comum a gente normalizar um comportamento. Se eu começo a conviver com vocês aqui dentro dessa sala, e daqui a pouco começa, sei lá, começa um comportamento novo que pra mim não é muito familiar no momento. Mas passa um tempo, aquilo ali pra mim já passa a ser normal, né? O que antes era estranho, e talvez eu queira fazer pra me sentir pertencente daquele grupo. Pois então, como a gente tem capacidade de interpretar, a gente se interpretar melhor vai fazer melhor escolha. Aí é um ponto fundamental. A gente é de manada porque a gente é coletivo, mas a gente perde por não aproveitar a capacidade de pensar. Isso é bom para mim? É isso que eu quero? Às vezes eu abro mão de dizer não por causa de um grupo, ou de um parceiro, ou de um sistema. A questão aqui que eu quero deixar claro, Dessa, é que a gente é complexo sim, porque a gente tem que estar toda hora coletivo individual, coletivo individual. O egoísmo positivo, que eu adoro falar, porque a palavra egoísta é uma coisa muito pejorativa. Mas se eu não for um pouquinho egoísta no sentido de me proteger, de me recolher e repensar se aqueles padrões que me foram passados, os que eu estou vivendo no meio hoje, estão me fazendo bem, eu vou virar manada. E a frustração, ela tá por isso. Eu perdi a capacidade de me auto-reconhecer. Às vezes eu nunca me reconheci. Às vezes tu me vê de uma maneira que não é como eu me vejo. Imagina, tu é minha filha, tu tem toda uma autoimagem de mim que eu tenho certeza que se nós tivéssemos um aparelho que pudesse medir isso, muitas coisas eu ia me surpreender. Como é que tu me vê assim? Como é que tu pensa isso de mim? Bom ou ruim? E vice-versa. Então, tu tem uma autoimagem de ti mesma que é só tua. Não é a que os outros têm de ti. Por isso eu falei da sala. Agora,
tu tem que melhorar a autoimagem de ti mesma, tá? Tu não pode querer algo que é do outro se tu nem sabe qual é o teu ainda. E quando a gente vê o outro, pessoal, conquistando coisas muito grandes, tendo uma vida muito super mega divertida, mas a gente tá muito confortável com as nossas escolhas, a gente começa a ter certeza de fato quem a gente é, do que a gente gosta, né? E o que é certo pra gente naquele momento. E fazendo um link com o que tu estás falando sobre autoimagem, isso também tem muita relação com autoestima e valores. E hoje, no desafio, a gente tem um desafio, para quem não sabe, tá? De 21 dias, que a gente fala sobre comportamento, alimentação, rotina. E eu compartilho toda a minha vida, 24 horas ali, para quem tá inscrito nesse desafio. Quando eu resolvi abrir esse desafio, eu imaginava que entrariam 50 pessoas nesse desafio. Talvez quem escute diga, eu também, ou outras pessoas digam, ela tá maluca, né? Eu imaginava muito mais. Só que eu tenho uma régua muito baixa em relação às minhas conquistas. Eu sempre trabalhei autoestima, até hoje eu trabalho isso. E aí, quando eu divulguei isso hoje no grupo, porque nós fechamos mais de 500 inscrições. Eu buguei sexta-feira quando isso aconteceu. Eu disse, como assim? Só um pouquinho, isso daqui deve estar errado. Eu não entendia como isso estava acontecendo, porque a minha expectativa era muito baixa. Mas, assim, uma expectativa com avaliação de nada, de mim mesma, que é muito baixa sempre. E eu sou muito exigente comigo, então são pontos que eu também levo muito para minha terapia. E aí hoje eu compartilhei de manhã, que depois da terapia, a gente estava conversando sobre expectativa, realidade, como que eu estava nesse momento de mudança. E falei, eu tenho uma baixa autoestima, eu trabalho isso há muito tempo. E aí as mensagens que eu recebi foram, não acredito, não dá para imaginar. Mas tu uma pessoa que tá sempre bem vestida, feliz, só um pouquinho. Isso é o que vocês enxergam. Exatamente. Isso é o que eu quero passar ali para aquelas milhares de pessoas que estão me assistindo. Agora, por trás a minha vulnerabilidade, os meus medos, os meus anseios, só quem de fato me conhece sabe quais são. Então, eu posso ser uma pessoa que passa essa imagem de uma pessoa super forte, mas só eu sei as inseguranças que eu tenho. Assim como várias pessoas que, pra mim, são uma referência do tipo, aquela pessoa lá não dá pra se comparar, aquela lá não tem problema, olha o que ela tem. Eu posso não fazer ideia das coisas que ela se sente insegura, da forma como ela se enxerga. E por que mesmo tendo essa dificuldade de mim mesma, eu nunca deixei de acreditar? Porque eu sempre tentei enxergar as coisas de uma forma mais racional. O que eu crio sobre mim e o que de fato é. E eu sempre tive muita vontade de querer mudar, que eu acho que às vezes também não acontece. Muitas pessoas acabam se se boicotando e se acomodando num contexto de vida que elas não estão felizes, que elas acham que merecem mais, que elas sentem que podem ser diferentes, ter mais conquistas, mas elas não vão atrás. Eu já tive vários relacionamentos frustrados. Eu já tive vários nãos profissionalmente. Eu já tive, ano passado, tava contando agora pros guris, uma questão profissional que me deixou muito desestabilizada. E vários desafios que eu fui vivendo ao longo da minha vida, e mesmo sempre com essa régua lá embaixo, eu pensava, mas eu consigo mais, eu posso mais. Eu vou tentar olhar de uma forma mais racional isso tudo, e não dessa forma ansiosa, com o meu ego lá embaixo. Posso falar assim? Claro. Que é como normalmente eu costumo me enxergar. Então, tu tá falando tudo que a gente falou até agora, tá? Tu tá falando da interpretação, que cada um faz a sua do mundo e de si mesmo. Eu falei ali que a gente não pode não querer ter medo, porque ele é intrínseco à nossa natureza, tá? A gente não adianta não querer se frustrar, que isso também é inerente à vida humana, até porque a gente interpreta as coisas. Os animaizinhos irracionais, ditos irracionais, se frustram bem menos. A frustração deles eles não gostam de uma coisa, eles vão lá e resolvem. Ou mordem, ou brigam, ou rusnam, e daqui a pouco tá tudo bem. Nós, como interpretamos, remoemos aquilo, mas nos
magoamos, nos diminuímos. Então, a mesma capacidade de interpretar as coisas para melhor, muitas vezes algumas pessoas só conseguem fazer isso para pior. Então, tudo que tu falou é pertinente a isso. O medo, a frustração e as escolhas é um pacotinho inerente ao ser humano. E o ser humano está aqui para evoluir. Então, dentro da minha capacidade de evolução, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou me frustrar sim. Qual é a tua diferença com todas essas tuas questões que tu coloca aqui? É a tua inteligência emocional. Que eu aprendi na terapia, né? Exato. Diga-se de passagem. Óbvio que ter uma mãe dessas dentro de casa me ajuda muito a ter muitas reflexões. Mas essa capacidade é tua, por mais que tu tenha uma mãe que também estuda há anos, que busca fazer isso por si mesma, esta capacidade é tua, tá? A gente tem ou não tem, pode desenvolver. A tua inteligência emocional faz com que tu não te deprecie no sentido de não te acreditar, de não ir, né? De te boicotar ao ponto de te paralisar. Tu vai com medo mesmo, e isso é inteligente. É que sabe o que sempre me tirou dessa zona de conforto? Todas as pessoas existem possibilidades iguais não, mas todas as pessoas possuem condições, tá? Todas as pessoas possuem condições de conquistarem o que elas quiserem. Algumas pessoas têm possibilidades e oportunidades melhores e maiores do que outras, mas as que não têm precisam correr atrás e construir. Se tu te paralisa nesse vitimismo, eu não consigo, eu não posso, os outros são melhores do que eu, tiveram mais oportunidades do que eu, para eles foi mais fácil, tu vai sempre ficar confortável, sempre, a mãozinha, sempre vai ficar confortável com aquilo que te tem naquele momento. E isso sempre foi uma coisa que me movimentou, do tipo, só um pouquinho. Existem pessoas que, obviamente, por questão financeira, oportunidade de contatos, né? Enfim, tiveram oportunidades maiores do que as minhas profissionalmente, ou então pessoalmente. Eu já tive muitos complexos com o meu corpo, tanto que eu tive transtornos, e eu olhava aquelas pessoas muito bem fisicamente e pensava, por que eles conseguem e eu não consigo? Mas eu não trabalhava para isso. Lá dentro eu sabia que eu não trabalhava para isso. Eu preferia viver no vitimismo. Abria um pacote de bolacha, olhava as fotos e pensava, por que comigo não dá certo? Eu não tô generalizando, eu estou falando a minha situação, tá? Que fique claro. Então, eu acho que a força que a gente tem dentro da gente de poder fazer diferente com as oportunidades que a gente tem, independente de quais sejam elas, mas saber onde a gente quer chegar, ter um propósito, e isso sempre foi uma coisa que eu tive. Eu sempre soube onde eu queria chegar, eu sempre soube as coisas que eu queria alcançar, o que era importante pra mim na minha vida, não perder a minha essência. Então, esses pontos é que foram me moldando pra eu, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo às vezes me sentindo fracassada, muito triste por receber vários nãos, eu pensava, beleza, não deu o sim aqui, mas quem disse que eu não vou conseguir o sim lá? Claro. E assim eu fui criando sempre estratégias para conseguir chegar no meu objetivo final, porque não existia nada racional para me provar que eu não conseguiria alcançar os meus objetivos, a não ser uma mente ansiosa negativa, sim, que me dizia, não vai dar, olha aí, desiste. Não. E é isso que muitas vezes faz a gente se boicotar e desistir dos nossos grandes objetivos, porque a gente deixa esses pensamentos nos vencerem. A gente tem que se alinhar primeiramente, aquele melhor amigo, vou falar de novo, com a gente mesmo. Porque eu sou minha ferramenta, eu sou o meu instrumento. Todo mundo nasce com ferramentas, que é o que eu estava falando, né? Ferramentas todo mundo nasce. Agora, condições, alguns mais, outros menos, mas isso não quer dizer que eu não vá conseguir, que eu não vá desenvolver. É bem isso. O propósito é a minha evolução. Quando a gente nasce, depois que a gente tem consciência, a gente tem que saber que a gente tem um compromisso primeiro comigo, porque eu estando bem, eu consigo fazer outros bem também. Tá? Às vezes a gente faz demais para os outros porque não consegue olhar para si, não acredita em si, né? Se baixa estima. Não adianta eu querer fazer para todo mundo se eu não estou fazendo para mim. Então, o que tu disse? Com medo mesmo eu fui, mesmo me criticando, eu acreditei que lá na frente eu posso pensar diferente, alguém pode me mostrar uma outra perspectiva.
tudo é interpretação. Nós somos um compilado de razões e emoções, tá? Então, tudo isso é construído desde sempre, com todos os estímulos, e volto a dizer, com as nossas interpretações. O que a gente faz numa terapia, basicamente, Andrés? Uma terapia, a gente senta para falar e ouvir-se para mudar a interpretação. Sobre si. Muitas vezes o terapeuta não está nem fazendo muito movimento, ele só está presente, e tu é quem vai ali falar para ti mesma e te escutando. Muitas vezes tu presta atenção, quase como um eco, tipo, tá, mas eu tô dizendo então isso para quem? Eu gosto de falar que é como se fosse uma aula particular de nós mesmos. É como se fosse uma aula particular da gente, porque a cada sessão de terapia é uma reflexão, é um insight, é uma análise que tu vai ter sobre ti e sobre essas diferentes formas de perceber a vida, os outros e a ti. Inclusive falando de frustração, né? Muitas vezes a gente se sente tão frustrado por uma situação, porque a minha expectativa diante os outros, diante as coisas, era muito grande. Mas quando, na verdade, o outro não tem culpa se a minha expectativa era lá em cima e o que ele tem para dar era aquilo. Ah, essa palavra aí eu não queria ter esquecido, ainda bem que tu trouxe. Expectativa. Além da interpretação dos fatos na vida, sim, a minha frustração, ela está altamente relacionada à minha expectativa. Eu boto muita expectativa numa viagem, dá tudo errado. Eu boto muita expectativa numas férias, eu adoeço. Eu boto muita expectativa numa pessoa, mas eu não posso ter, não vou viver sem expectativa, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que segurar um pouco a onda, deixar as coisas também se apresentarem como são, as pessoas, e de novo voltar para mim mesma e trabalhar a minha expectativa, a minha frustração, o meu eu. É muito legal a terapia porque é uma troca, mas eu tenho que começar fazendo isso comigo mesma, e não é ensinado, como tu disse. A inteligência emocional não é ensinada ainda nas escolas, eu bato nisso, da maneira como deveria. E para fazer uma relação, pessoal, com o emagrecimento, por exemplo, quando a gente está desconfortável com a situação em que a gente se encontra, e a Cris sempre diz isso, tu não és assim, tu estás assim, neste corpo, porque a gente pode mudar isso, né, a qualquer momento, basta a gente enxergar esse desconforto e começar a ter atitudes diante disso. Não é fácil, olha quanta coisa a gente vem trazendo, tem que refletir, tem que mudar a rota, tem que analisar, tem que interpretar, mas é possível, e é isso que eu quero que vocês entendam. Emagrecimento, mudança de trabalho, mudança de relacionamento, situações do nosso dia a dia, é possível. Ninguém vai dizer que é fácil, porque não é. A gente tem que mudar muitas vezes uma bagagem de uma vida inteira, mas a gente pode transformar, a partir do momento que um desconforto aparece, a gente pode transformar essas respostas que a vida está nos entregando ou que a gente está conseguindo entregar para si com essas percepções e mudanças de atitudes. E aí, depois que eu consigo enxergar, não estou satisfeita, por exemplo, com a minha composição corporal, que foi o que aconteceu comigo. Eu já trabalhava como nutricionista e eu não estava satisfeita com a minha composição corporal, porque eu não conseguia me entregar para aquele processo para chegar no resultado que eu almejava. E aí a minha expectativa de mudança, ela era sempre imediatista. Ah, mas se eu não conseguir em 3 meses, eu vou desistir. Aí não vai dar certo. Aí eu buscava remédio para emagrecimento. Aí eu buscava fazer dieta maluca. Até desenvolver mais transtornos alimentares. Porque eu não conseguia aceitar o processo de uma vida inteira com dificuldade da minha relação com a alimentação e com o meu corpo. Quando eu resolvi não criar expectativa em relação aos resultados, não ter pressa, porque eu fui entendendo o quanto isso tinha relação com uma história de vida, que era a que eu trazia comigo, o processo ficou natural. Hoje em dia, eu não sofro mais com isso. Hoje em dia, eu não tenho mais compulsão alimentar, eu não tenho vontade de ter nenhuma ação purgativa, eu não me sinto desconfortável como eu já me senti, porque eu fui entendendo o que podia desencadear essas coisas dentro de mim. Mas nunca vai ser rápido e tão pouco fácil. A gente precisa, né, de todos esses processos que ela está trazendo. Eu gosto também daquela frase que eu coloco muito: tudo que tu resiste,
persiste, tá? Nós resistimos muito a aceitar as nossas sombras, os nossos medos. Uma frustração bem elaborada te deixa muito mais forte. Por que que a gente diz muitas vezes: "Ai, tem que aprender na dor"? Não tem que aprender na dor. A gente aprende na dor porque a gente resiste. Resiste uma mudança, resiste um paradigma. A vida é feita de ciclos. Olha quantas fases a gente já passou e ainda vai passar. E nesses ciclos existem momentos fáceis, momentos difíceis, bons e ruins, mas se a gente fizer isso com amor, se a gente fizer isso como um melhor amigo de si mesmo, aí vai conseguir buscar as ajudas adequadas, seja de um nutricionista, de um psicólogo, de um amigo, de um irmão, não importa. Volto a dizer, a gente é uno, a gente tem a nossa individualidade, porém coletivo. Então a gente ora tem que estar no coletivo, prestando atenção, aprendendo e ensinando, ora a gente tem que se recolher e ver se aquilo está valendo para mim, se aquilo está fazendo algum sentido comigo, né? Porque senão aí é que vem a frustração. Estava falando ali das pessoas que se vitimizam. É mais fácil, né, eu projetar do que eu acolher e resolver, mudar a interpretação, me arriscar no novo. Tu sabe, eu mesma, com a coisa do treino que eu comecei agora, eu já tinha feito o ano passado, ano retrasado, mas não do jeito que eu estou fazendo. Tu sempre brigando comigo. Eu não sou da geração acadêmica, que nem tu e o Luan. Adoro dizer que eles são da geração acadêmica, porque todos na academia. Eu estou aprendendo isso, né? Eu estou diminuindo um pouquinho a minha hora de trabalho, estou me permitindo. Eu decidi que em 2023 eu ia fazer essa mudança. Eu estou com 50 anos, graças a Deus ainda estou jovem, ainda estou com energia, ainda estou com saúde. Então eu estou aprendendo com amor. Por que que eu vou esperar eu ter um diagnóstico, um câncer, para eu ir lá e dizer: ah, pois é, a Andressa tinha razão, ela me pediu tanto. Eu levei o meu tempo, a gente tem que respeitar o tempo também, mas eu tomei uma atitude, eu estou amando, eu estou fazendo, não, realmente não está sendo um sacrifício como já foi, eu não estava pronta, preparada. Porque tu tá curtindo o processo. Mas eu aceitei. E quando a gente aceita, a gente interpreta diferente e se permite. Para mim é um mundo completamente novo. Eu saí 3 vezes da semana do meu consultório, da minha zona de conforto. Aos finais de semana ter que me programar também para dar uma caminhada, uma corrida. Tu sabe que isso para mim não é uma coisa natural. Bah, não é mesmo, Mas gente. Meu Deus. eu agora estou aqui, né? Estou contente. E não é só para emagrecer. É porque eu sei que está me fazendo bem para E minha qual é o autoestima. reflexo disso tudo? Tudo, sono, a alegria, energia, autoestima, vigor, saúde. Não tenho o que dizer, né? Já está há Tu é anos. outra pessoa, realmente. Claro, mas eu precisei do meu tempo, eu precisei trabalhar isso na minha cabeça comigo, eu precisei trabalhar as críticas que vinham de ti, do Luan. Não interessa, vocês querem o meu bem, mas é o meu tempo e eu só não desisti de mim. Então, o que que eu quero que as pessoas que estejam nos ouvindo, medo, frustração, às vezes baixa estima, achar que não vai conseguir, que não é para si, que não é da nossa geração, a internet está aí nos Ou que desafiando. não tem um corpo legal pra ir treinar. Isso Não, acontece muito no consultório. Sim, exato, mas tu tem que te alinhar contigo. Tem um momento que a gente olha no espelho e diz: o que é que tu queres? Porque ninguém vai poder fazer isso por mim. Os meus pais só puderam me dar o direito de entrar, viver. Eles me introduziram nesse mundo. Isso os meus pais fizeram. E me deram subsídios para me caminhar. A partir de um determinado momento, é comigo. Toda e qualquer escolha foi E minha. muitas pessoas não conseguem cortar esse cordão umbilical, né? E fica na culpa, no remorso, no vitimismo, como tu disse. Então, vamos deixar claro aqui, ó, que frustração está inerente à minha expectativa e interpretação das coisas. As escolhas são feitas primeiro instintivamente, depois a partir de estímulos, para depois ter uma certa consciência, e a partir do momento que a consciência se faz presente, que a gente chama de razão, a gente tem que usar ela para poder fazer as melhores escolhas para a nossa vida, Perfeito. que é muito rara. Gente, já estamos no final do nosso programa. Voou, eu tô olhando porque aquele negócio vai apitar, eu vou ficar nervosa. Cris, mãe, muito obrigada mais uma vez por toda essa reflexão. Passou muito rápido, tenho certeza que o pessoal vai querer um pouquinho mais depois, pra gente voltar com outro tema. Acho que é um tema muito importante. E eu quero que todo mundo fique pensando, se tiver que voltar, volta, escuta de novo. Porque eu acho que são reflexões muito importantes pra gente conseguir construir o nosso eu de uma forma melhor, né? Então, eu que estou feliz de estar aqui contigo de novo. Para mim é emocionante estar contigo. Imagina até minha filha, né, minha estrela, e a gente poder fazer esse tete. Não, realmente eu sou muito privilegiada.
Aí é a questão da interpretação, ó. Eu espero ter conseguido passar, né? Eu acho que sim. Espero que entre em cada um que a gente falou aqui da maneira melhor possível para aquela pessoa. Quero deixar exatamente isso, uma sementinha para cada história, para cada vida. Cada coisa que a gente falou aqui não vai tocar todo mundo igual. Tem coisa que a gente falou que vai marcar mais uma pessoa, vai marcar outra. Mas eu acho que isso que é o bonito da vida, né? Vamos interpretar de formas Vamos diferentes. interpretar de formas diferentes, mas é isso que é a vida. Vamos fazer o nosso jogo, vamos tentar jogar bem, né, no nosso time. E é isso aí, vamos para frente. Se eu evoluir, se eu for melhor, consequentemente, as pessoas em minha volta e até as que não têm contato direto comigo vão se beneficiar, porque a gente está todo mundo conectado, a gente é um só, nós somos humanos, né? Nós somos também a natureza, nós estamos ligados. Não adianta, o que me faz mal me fere, fere o outro, fere a ti. Então, se eu cuidar da minha casinha, que é o meu corpo, a minha mente, né, já está de bom tamanho, porque eu já estou fazendo bem também. Perfeito. E, mais uma vez, muito obrigada aos nossos patrocinadores, a Dose Exata, que é a farmácia de manipulação, que também é daqui da região de Pelotas, mas ela envia para todo o Brasil. A Quintal Mercado Saudável, a Ótica Cristal, a Rafinato, que é a boutique de porcelanatos, e a Cris, né, que é a nossa maior incentivadora, parceira também desde sempre. Muito obrigada, pessoal. E a gente vai começar a gravar agora 2 programas por mês. Então, a quarta-feira a gente grava outro, mas lança no final do mês para vocês. Não vou ainda liberar o assunto, mas vai estar bem legal, eu tenho certeza, porque é um tema que vocês pediram bastante. Muito obrigada. Compartilhem. Curtam, mandem para quem vocês acham que merece escutar esse tipo de assunto, refletir junto com a gente, que quanto mais a gente espalhar esse tipo de informação, né, esse mundo afora aí, melhor é pra gente criando essa consciência e validação sobre a gente mesmo. Perfeito. Muito obrigada. Beijo.